Voltamos em definitivo aqui comigo, o professor Luiz Eduardo, seu professor de História. E nós vamos continuar então a nossa matriz de História do Brasil e agora nós vamos falar sobre o governo de Dom Pedro I. Aula passada, abordamos as principais características relacionadas à chegada da família real portuguesa ao Brasil de 1808 a 1821, suas principais características, abertura dos portos, criação da imprensa régia e também a criação de inúmeros órgãos, como a Biblioteca Real, como escolas militares, escolas de medicina e assim sucessivamente. Mas Dom João VI, forçado pela nobreza portuguesa, retorna a Portugal. Retornando para Portugal, ele deixa aqui quem? Dom Pedro I. Dom Pedro I, seu filho, que dará início às primeiras manifestações em relação à independência do Brasil. Então, vou colocar aqui para você, governo de Dom Pedro I de 1822 até 1831. E foi um período marcado por sérios conflitos. Conflitos de quê? Conflitos de interesses, conflitos políticos e assim sucessivamente, né? Então nós temos aqui uma característica política bastante voltada para os interesses tanto da nobreza brasileira nesse momento, quanto também dos interesses do próprio Dom Pedro I. Então, de um lado, nós temos aqueles que desejavam preservar as estruturas socioeconômicas vigentes, aquelas que foram deixadas por Dom João VI, dentro das suas características políticas, tá? E de outro lado nós temos Dom Pedro, pretendendo aumentar e forçar o seu próprio poder, evidenciando sua principal característica relacionada a essa estrutura de poder que ele queria montar dentro da Constituição de 1824. Primeiro nós vamos ter a Assembleia Constituinte de 1823. E aí depois nós vamos ter a Constituição de 1824, a primeira Constituição brasileira. E aí você me pergunta, professor, o que é uma Constituição? Uma Constituição é um conjunto de normas, de deveres e direitos de todo cidadão brasileiro. Então, na nossa Constituição, a nossa atual Constituição, a Constituição Federal de 1988, promulgada durante o governo de José Sarney por Ulisses Guimarães, traz todas as características dos nossos deveres e dos nossos direitos dentro do Estado brasileiro. Então, com o governo de Dom Pedro I, nós temos então a Assembleia Constituinte de 1823. Porém, antes disso, nós vamos ter o quê? Nós vamos ter o movimento para a independência do Brasil. Então, Dom João VI voltando para Portugal, o Brasil ainda estava relacionado com Portugal. E aí, Dom Pedro I não queria que Portugal interferisse nas questões políticas aqui no Brasil. E nem que considerasse o Brasil como se fosse ainda uma colônia. Então, parte da elite brasileira, parte da elite política brasileira, queria conquistar a sua autonomia política. Com isso, então, começam as primeiras movimentações e manifestações em relação à independência. De um lado, a elite brasileira querendo a sua autonomia política e de outro lado nós temos quem? Dom Pedro I querendo consolidar a sua popularidade, querendo consolidar o seu poder. Então isso gera um desgaste do sistema do controle econômico dentro das relações tributárias no Brasil. Aí nós temos os altos impostos que eram cobrados da coroa portuguesa sobre a colônia brasileira. E aí nós temos então a insatisfação de boa parte da população brasileira em relação a todos esses impostos que eram cobrados. Diga-se de passagem, desde os tempos mais remotos, os impostos são os grandes problemas e geraram as grandes revoluções, grandes e pequenas revoluções. E no caso do Brasil não era diferente. Convidência Mineira, Conjuração Baiana, Balaiada, Sabinada, Cabanagem, todas elas estavam de alguma forma relacionadas a essas características, relacionadas aos impostos e também relacionadas à liberdade política, à liberdade econômica e assim sucessivamente. Então, houve sim uma tentativa de recolonizar, uma tentativa de Portugal recolonizar o território brasileiro e isso não foi visto com bons olhos por Dom Pedro I. E aí é onde começam as primeiras movimentações em relação à independência do Brasil. Com isso, Dom João VI, prevendo
que o Brasil não aceitaria novamente ser o quê? Recolonizado. Vai exigir, vai pedir que Dom Pedro I retorne imediatamente para Portugal, para acatar todas as decisões que a coroa portuguesa queria impetrar sobre a colônia brasileira, ok? Dom Pedro aceitou, Dom Pedro não acatou as determinações de seu pai, e 9 de janeiro de 1822, lembrando que 1822 é o ano da independência do Brasil, então já em janeiro de 1822 nós temos o famoso dia do Fico. E esse dia do Fico foi o dia que Dom Pedro I decidiu não acatar mais as ordens do seu pai, não acatar mais as ordens da coroa portuguesa e ficar no Brasil, negando o chamado do seu pai para retornar a Portugal e assim firmando sua parceria com o povo brasileiro, firmando assim então o seu primeiro elo popular em relação à sociedade brasileira. Então, nesse sentido, nós temos aí as primeiras manifestações em relação à independência do Brasil. Então, acontece a independência do Brasil, e a independência do Brasil vai acontecer no dia 7 de setembro de 1822. Tá? Ele é proclamado imperador em outubro, mas ele só é coroado em dezembro, ok? Então nós vamos ter alguns conflitos em relação à independência do Brasil, em algumas províncias, mas conflitos que não foram de grandes proporções. Mas nós temos uma questão bastante interessante aqui em relação à independência do Brasil. Nós vamos ter um apoio muito importante de um país que sempre foi parceiro do Brasil, primeiro parceiro de Portugal, depois parceiro do Brasil, e definitivamente parceiro do Brasil, vai ser quem? Vai ser a Inglaterra. Então, diferentemente do que algumas pessoas costumam dizer, que Dom Pedro I estava lá, né, viajando, no seu cavalinho, aí deu uma vontade dele ir no banheiro, ele foi ali no matinho, resolveu, voltou, aí chegou uma carta do rei de Portugal dizendo que não ia mais aceitar as situações de rebeldia em que a colônia estava se colocando, a posição que a colônia estava se colocando. Então Dom Pedro vai lá, tira a espada da Bahia e decreta então e proclama a independência do Brasil. Não foi exatamente assim. Houve o que nós chamamos de acordo político. E esse acordo político significaria que o Brasil tinha que pagar uma indenização. Uma indenização de 2 milhões de libras. O Brasil tinha que pagar 2 milhões de libras para quem? Para Portugal. Para que Portugal pudesse reconhecer a independência do Brasil. Esse reconhecimento estaria ligado a esse pagamento de 2 milhões de libras. No entanto, como o Brasil não tinha esse dinheiro, eles irão então pedir emprestado a quem? Eles irão recorrer à Inglaterra. Então esse dinheiro vai ser emprestado, melhor dizendo, pela Inglaterra. E aí o Brasil paga para Portugal, né? E como Portugal já tinha uma dívida com a Inglaterra, o dinheiro acaba voltando para os ingleses novamente, né? Então, nossa independência, 7 de setembro de 1822. Proclamação de Dom Pedro I como imperador do Brasil, 12 de outubro de 1822. E sua coroação, 1º de dezembro de 1822. Com isso, as medidas pré-independência, nós temos a organização da Marinha de Guerra, isso é bastante sugestivo, né? A convocação da Assembleia Constituinte de 1823, determinou o retorno das tropas portuguesas de volta para Portugal, exigiu que todas as medidas tomadas pela coroa portuguesa deveriam, antes de entrar em vigor no Brasil, ter a aprovação de quê? De Dom Pedro I. Isso aqui vai causar uma certa instabilidade entre Dom Pedro e seu pai. E acaba visitando Minas e também São Paulo para acompanhar os ânimos, principalmente entre a população, que estavam exaltados em várias regiões, justamente por conta do quê? Por conta dos altos impostos. Por conta dos altos impostos, ok? Então nós temos a proclamação da independência, 7 de setembro de 1822. Então, ao viajar de Santos para São Paulo, Dom Pedro recebe a carta da coroa portuguesa, que exigia seu retorno imediato para Portugal e anulava a Assembleia Constituinte. Então, diante dessa situação, é o que nós conhecemos, Dom Pedro dá o famoso grito do Ipiranga, às margens do riacho Ipiranga, e declara independência ou morte.
e aí a partir disso então o Brasil torna-se independente em relação à coroa portuguesa, mas nós sabemos que não foi apenas este ato que acabou de alguma forma consolidando a independência do Brasil. A independência do Brasil precisava ser reconhecida pelos países de forma internacional. Primeiro pelos Estados Unidos, né? Melhor dizendo, pela Inglaterra, depois Portugal, depois Estados Unidos, né? E outros países precisavam reconhecer a independência brasileira. Isso foi acontecendo de forma paulatina, né? Os países foram reconhecendo e o Brasil foi ganhando a sua soberania. E o país foi ganhando a sua soberania. Mas lembre-se que a independência do Brasil está ligada ao pagamento de 2 milhões de libras esterlinas a Portugal, dinheiro que foi emprestado pela Inglaterra. Então, o pós-independência, como se deu o pós-independência então? Nós temos em relação às questões políticas, né? Um dos primeiros, um dos atos mais significativos, melhor dizendo, do governo de Dom Pedro I foi a outorga da Constituição de 1824. Né? Então Dom Pedro ele vai ser coroado em dezembro, 1º de dezembro de 1822, e logo depois vai começar as primeiras ações políticas. Aí vem a Assembleia Constituinte de 1823. Lembrando que o que é uma Constituição? Uma Constituição é um conjunto de leis onde estão descritos os seus direitos e deveres enquanto cidadão brasileiro. Então a nossa monarquia, ela será uma monarquia constitucional, ou como é também conhecida, uma monarquia parlamentar. Isso significa que existe um imperador, existe o rei, só que ele está submetido ao quê? Ele está submetido à Constituição. Essa Constituição seria criada em conjunto com quem? Com a elite brasileira, que faria parte do parlamento, e você tem o imperador, que era Dom Pedro I. Então nós vamos ter aqui, durante a Assembleia Constituinte, inúmeras discussões em relação a como o Estado brasileiro iria se organizar agora, né? Então o primeiro ato político de Dom Pedro I, após a sua coroação em 1º de dezembro, foi a convocação da Assembleia Nacional Constituinte em 1823, né? Então, devido à sua forte divergência entre os deputados brasileiros e o próprio imperador do Brasil, Dom Pedro I, né? Isso causou, então, a dissolução da Assembleia Constituinte. Mas a Constituição ela vai ser outorgada pelo imperador quando? Em 1824. Ela é outorgada em 1824. Contra essa decisão, rebelaram-se, então, algumas províncias, principalmente províncias no Nordeste, lideradas lá pelas capitanias de Pernambuco. Então a revolta, pela província, melhor dizendo, de Pernambuco. Então a revolta, conhecida pelo nome de Confederação do Equador, é severamente reprimida pelas tropas imperiais. Então a Confederação do Equador foi o quê? Foi um movimento que aconteceu dentro da capitania de Pernambuco, onde visava se opor às decisões de Dom Pedro I. Por ser considerado um governo, melhor dizendo, um governante autoritário. E isso gerava atritos entre dois grandes grupos políticos da época. Nós temos aqui dois grandes grupos. Os liberais e os conservadores. Os conservadores eram aqueles que estavam ao lado da monarquia. E os liberais eram aqueles que queriam mudanças significativas na política brasileira. Então nós temos dois grandes partidos aqui, duas grandes figuras dentro da política brasileira nesse momento. Os liberais e os conservadores. Os conservadores queriam a manutenção da monarquia, apoiavam o rei nas suas decisões, e os liberais queriam mudanças profundas, transformações profundas dentro da política brasileira. Então a Confederação do Equador foi esse movimento que visava então se opor ao governo de Dom Pedro I. Aconteceu na província de Pernambuco, com a intenção de não levar em consideração os atos que eram impostos pelo imperador Dom Pedro I. Mas aí nós temos então a Constituição de 1824, também chamada de Constituição da Mandioca, conhecida como Constituição da Mandioca. A primeira Constituição brasileira. E nessa Constituição brasileira nós teremos então a definição da estrutura administrativa do Brasil. Então, como que se deu essa definição da estrutura administrativa do Brasil? Nós teremos então 4 poderes. Primeiro poder é o poder executivo,
que tem como representante quem? O próprio imperador. Depois nós vamos ter o poder legislativo. O poder legislativo, formado por quem? Pelos parlamentares. Entre esses parlamentares nós temos quem? Liberais e conservadores, tá? O terceiro aqui vai ser o poder judiciário. Qual é a função do poder judiciário? Julgar. Aí nós temos juiz, magistrados e assim sucessivamente, né? Juiz. Só que nós temos um quarto poder. Esse quarto poder é o poder, segura essa dica aí, ó, moderador. Isso aqui vai aparecer na sua prova. Esse poder aqui dava maior autonomia. Maior autonomia a Dom Pedro. Maior autonomia a Dom Pedro. Ok? Pegou aí? Então, o quarto poder, que é o poder moderador, é que vai ser o problema. Porque Dom Pedro vai ser conhecido pelo seu autoritarismo. Vai ser conhecido pelo seu autoritarismo. E isso vai gerar inúmeras questões complicadas dentro do governo de Dom Pedro I. Então, olha só. Dom Pedro nomeou um conselho de Estado formado por 10 membros. E redigiu a Constituição, isso depois de dissolver a Assembleia de 1823, ok? Então, isso por si só já gera o quê? Já gera problemas econômicos. Então nós vamos ter altos gastos, né? Logo depois nós vamos ter a Guerra da Cisplatina, que vai acontecer de 1825 a 1828. E aí gera-se novamente altos gastos. Gastos com a guerra, por exemplo. Aí vem a inflação, vem a insatisfação popular, e aí o governo de Dom Pedro vai começar a cair. Então, após ser apreciada pelas câmaras municipais, foi outorgada no dia 25 de março de 1824, estabelecendo os seguintes pontos. Um governo monárquico um governo monárquico, unitário e hereditário. Então, olha só, olha isso aqui, ó. Olha isso aqui. O que significa hereditário? Que era passado de pai para filho, ok? Ficou estabelecido também o que? O voto censitário. O que é voto censitário, professor? Leva essa dica para sua prova. Se aparecer esse termo para você, voto censitário significa o quê? A galera só podia votar ou ser votado se tivesse o quê, ó? Din, money, grana, dinheiro, bufunfa, faz-me rir. Só poderia votar se tivesse o quê? Faz-me rir. Esse é o voto censitário. É o direito ao voto ligado à condição financeira, ligado ao faz-me rir, a graninha, a bufunfa, o din, ao money, ok? Então só poderia votar se tivesse uma boa condição financeira. Isso foi colocado por Dom Pedro I dentro da Constituição de 1824. Religião oficial catolicismo. Então o Brasil nesse período não era um país laico, né? Não era um país laico, a religião oficial era o catolicismo, ou seja, submissão da igreja ao Estado, né? E a cooperação também entre essas duas importantes camadas da sociedade. E aí nós temos os 4 poderes, né? Sendo o poder moderador uma inovação dentro da proposta da Constituição de 1824. Por quê? Porque o poder moderador ele poderia suspender os atos do poder legislativo. Então isso dava mais autonomia a Dom Pedro I. Então, na cara ali, nós tínhamos um governo que ele deveria se submeter à Constituição, os poderes separadinhos, bonitinhos, mas Dom Pedro criou o 4º poder para que ele pudesse, então, ter um controle maior. E muitas pessoas viam isso como certo autoritarismo de sua parte, tá? Lembrando para a sua prova aí, que a teoria dos três poderes é uma tese do filósofo iluminista Montesquieu. Foi ele que criou a teoria dos 3 poderes, que deveriam ser separados, autônomos, mas também harmônicos entre si, ok? Então vamos lá. Então nós temos aqui o poder moderador, que está ligado a quem? Ligado ao imperador. O poder executivo também está ligado a quem? Ao imperador. No poder legislativo, que era formado por liberais e conservadores, temos a Assembleia Geral, que é a galera que, né, cria as leis, né? E também temos o Senado. Aqui nós temos o Conselho de Estado ligado ao Poder Executivo.
E aqui a Câmara dos Deputados está ligada a quem? Ligada à Assembleia Geral. Então, no lado, nós temos aqui o Poder Legislativo, a Assembleia Geral. Assembleia Geral, nós temos dois grupos, o Senado e a Câmara dos Deputados. Aqui, nós temos liberais e conservadores aí se mesclando entre essas duas casas, né? No Poder Judiciário, qual é a função do Poder Judiciário? O Poder Judiciário julgar, né? De julgar as leis. Então, nós temos o Supremo Tribunal de Justiça, né? Que tem a função aí de julgar os crimes que aconteciam dentro do Império nesse momento, né? E aí nós temos os presidentes de províncias, né? O que seriam as províncias? As províncias seriam como se fossem os estados no dia de hoje. Então você tem a província do Rio de Janeiro, a província de São Paulo, a província de Goiás, que foi a capitania de Goiás primeiro, que foi criada em 1748, e depois ela se torna também uma província. E nós temos os conselhos provinciais, que eram um conselho administrativo onde eram tomadas as decisões dentro das províncias, ok? Mas tudo ligado em relação ao imperador. Então, assim que ficou a divisão dos três poderes dentro da perspectiva de Dom Pedro I, que criou o poder moderador para poder ter o quê? Maior autonomia dentro do seu governo. Mas isso ficou conhecido como o quê? Como uma política autoritária de Dom Pedro I. Né? Então, embora a Constituição de 1824 determinasse que o regime vigente no país seria um vigente mais liberal, o governo era o quê? O governo era autoritário. Então Dom Pedro vai impor suas vontades políticas a partir do seu poder moderador, gerando um crescente conflito com o setor liberal, que era justamente o setor que queria transformações profundas e que não queria a manutenção das estruturas monárquicas no país. Então isso vai preocupar excessivamente, né, Dom Pedro I. Então, o envolvimento com a política interna portuguesa também levava em consideração essa divisão entre o governo de Dom Pedro I e os liberais. 1825, nós temos então a famosa Guerra da Cisplatina. Professor, o que é isso? O que foi a Guerra da Cisplatina? A Guerra da Cisplatina aconteceu entre 1825 a 1828, foi o principal conflito. E também um dos principais motivos da impopularidade de Dom Pedro I. Porque a Cisplatina é esse território aqui, ó. Cisplatina hoje é o território do Uruguai. Esse território aqui pertencia ao Brasil. Aí nós vamos ter o general Artigas como sendo a principal figura da independência ali do Uruguai. Né? E aí o Brasil acaba perdendo o território do Uruguai na Guerra da Cisplatina. Isso vai enfraquecer o governo de Dom Pedro I, justamente por conta de quê? Porque, como vocês sabem, quando a gente tem uma guerra, quando o país está envolvido numa guerra, nós temos os altos impostos, justamente para a manutenção do país na guerra. Esses altos impostos vão gerar o quê? Vão gerar hiperinflação. E isso causa, consequentemente, o quê? A insatisfação popular. Causando, então, a insatisfação popular diante dos... primeiro, anota aí. O autoritarismo de Dom Pedro I. Foram as crises relacionadas dentro do governo de Dom Pedro I. O autoritarismo de Dom Pedro I, a partir do poder moderador. Depois a Guerra da Cisplatina de 1825 a 1828. Depois os problemas econômicos gerados pela guerra. A inflação e a insatisfação popular. E aí, por último, nós vamos ter a Noite das Garrafadas. De 1831, confronto entre portugueses e brasileiros, simbolizando a insatisfação com o governo de Dom Pedro I. Ok? Então aí nós vamos ter a abdicação de Dom Pedro I em 1831. Então sua última tentativa de recuperar o prestígio político foi frustrada pela má recepção que teve durante uma visita à província de Minas Gerais, na virada de 1830 para 31. Qual era a intenção de Dom Pedro I? Era costurar um acordo político entre essas províncias. No entanto, alguns setores da elite mineira não faziam questão nem sequer de recebê-lo. Tá? E aí, infelizmente, no governo de Dom Pedro I, nós vamos ter a questão do assassinato de um jornalista que vai ainda mais alavancar a sua impopularidade. Então, os portugueses, instalados no Rio de Janeiro, promoveram uma manifestação pública em favor de quem? Em favor do governador. Quais são os dois partidos políticos aqui desse momento? Nós temos dois. Falei para vocês. Conservadores. E qual é o outro? Liberais. Então vamos lá, vamos definir. Quem são os conservadores? Apoiavam o governo de Dom Pedro I. Eram a favor
da manutenção da monarquia, e os liberais queriam o quê? Transformações profundas na política e na sociedade brasileira, né? Com isso, então, nós vamos ter um conflito entre portugueses, aqueles que restaram os portugueses do Brasil, e brasileiros. Esse momento ficou conhecido como Noite das Garrafadas, e isso vai desencadear aí uma retaliação aos setores anti-lusitanos do Brasil. Dom Pedro é aconselhado por seus ministros a fazer o quê? A renunciar o seu trono. Quem era o principal conselheiro de Dom Pedro I? José Bonifácio, patrono da independência do Brasil. Então, no dia 7 de abril de 1831, Dom Pedro retorna a Portugal. Dom Pedro retorna a Portugal e abdica do trono brasileiro. Abdica do trono. E aí nós temos o fim do governo de Dom Pedro II. De Dom Pedro I. O fim do governo, já estou adiantando Dom Pedro II. O fim do governo de Dom Pedro I. E aí o que vai acontecer? Quem é que ele deixa para substituir ele? Lembre-se que a Constituição de 1824 dizia que o trono brasileiro era o quê? Hereditário. Então deveria ser passado para quem? Seu filho, correto? Então ele deixa Dom Pedro II aqui para assumir o trono. Só que o Dom Pedro II era um menino. Era uma criança, mas tinha 5 anos de idade. Sem condições nenhuma. Aí nós vamos então dar início, né, ao que nós chamamos de período regencial, que é o período entre o governo de Dom Pedro I e o governo de Dom Pedro II, momento em que a administração pública brasileira será controlada aí por regências unas e também por regências trinas, mas esse assunto é o assunto do nosso próximo bloco, da nossa próxima aula. Então, forte abraço para você, espero que todas essas dicas façam a diferença aí na sua prova. E fica comigo, que já já eu volto pra gente falar um pouco mais sobre período regencial. Um cheiro, tamo junto.